Atualmente, em todo o mundo, 28 milhões de pessoas estão presas nas mãos de traficantes de seres humanos ou, por vezes, de Estados que as forçam a trabalhar por pouco ou nenhum salário. 12% delas são crianças. Este negócio da miséria humana está a prosperar apesar dos esforços internacionais para acabar com ele. Quase 100 anos após a adoção da histórica Convenção sobre o Trabalho Forçado, 1930, a Organização Internacional do Trabalho estima que o trabalho forçado origine 217 mil milhões de euros por ano de lucros ilegais. Um aumento dramático de 37% desde 2014. É comparável a uma economia como a de Portugal. É muito provável que a t-shirt que hoje vestimos seja feita com algodão contaminado por violação dos direitos humanos, sem que saibamos disso. Se não foi colhido no Turcomenistão, pode ter sido na região de Xinjiang, na China, onde se estima que mais de 2 milhões de pessoas, principalmente uigures, estejam em risco de trabalho forçado. São forçados a trabalhar em setores de mão de obra intensiva, onde colhem algodão ou tomate, montam brinquedos, mobiliário e eletrónica, costuram vestuário ou processam policílico. Temos agora uma oportunidade histórica para combater esta forma de escravatura moderna, tanto na União Europeia como no resto do mundo. Após anos de mobilização cívica e batalhas políticas, após meses de negociações muito difíceis, obrigada, Samira, pela tua cooperação, a União Europeia aprovou a primeira lei europeia que proíbe a venda de produtos fabricados com o trabalho forçado no seu mercado. Os Estados Unidos e o Canadá já possuem os seus instrumentos jurídicos equivalentes. Para nós, socialistas, este é seguramente um motivo de orgulho. Tínhamos pedido esta lei como grupo político e, a seguir, trabalhámos duramente na sua discussão no Parlamento Europeu. Conseguimos um acordo muito alargado, como convém, quando sabemos que este é apenas o primeiro passo de um caminho longo e difícil para eliminar o trabalho forçado. O texto final que vamos votar amanhã não é assim tão ambicioso como gostaríamos, mas pode fazer a diferença para as vítimas em todo o mundo. A nosso pedido, a Comissão criará uma base de dados com uma lista de setores económicos e áreas geográficas específicas onde ocorre trabalho forçado imposto pelo Estado. Informação essa que será utilizada para avaliar a necessidade de abertura de uma investigação. A Comissão Europeia será responsável pela investigação de casos suspeitos de trabalho forçado fora da União, enquanto as autoridades nacionais competentes dos 27 Estados-membros tratarão de casos dentro da União. No final da investigação, se ficar provado que houve trabalho forçado na cadeia de produção, o produto final terá que ser retirado do mercado interno, podendo ser reciclado ou doado. A Europa não pode exportar valores e importar produtos feitos com trabalho forçado. O facto da União Europeia ter finalmente uma lei para proibir estes produtos no mercado interno é uma das maiores conquistas deste mandato e uma vitória para todos que defendem os direitos humanos. Muito obrigada a todos que me ajudaram e à Samira, às nossas equipas, nesta negociação.